Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade do aprendizado, de compartilhar experiências, de estarmos reunidos. Sabemos que a espiritualidade amiga sempre nos ampara, está ao nosso lado, trazendo as melhores vibrações, trazendo para o nosso coração a paz, o amor e o equilíbrio. Nesse momento de pandemia, é muito importante agradecermos todos os dias, todas as oportunidades, porque nas dificuldades são criadas as oportunidades. Vamos juntos enxergar a dor de um outro aspecto. É aquele remédio, muitas vezes amargo, que nos faz crescer e nos desenvolver. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos juntos. Sabemos, Pai, da nossa responsabilidade moral e espiritual. E com isso, sempre pedindo a Jesus as suas bênçãos, vamos fazer em conjunto a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Com esta prece nós damos por iniciada a leitura do Livro dos Espíritos e do Evangelho desta tarde. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, boa tarde. Estamos aqui juntos mais uma vez. Gostaria de iniciar o nosso bate-papo falando um pouco do nosso canal. Quem não conhece o nosso canal, eu gostaria de passar aqui a União Espírita Jundiaiense, Centro Espírita. Está no YouTube. É bem simples, gente. É só dar uma clicadinha e vocês serão muito bem-vindos. Nós estamos precisando de pessoas, mais pessoas inscritas. Eu não sei se vocês sabem, mas nesse momento nós já temos 155 vídeos que nos trazem, então, vários aprendizados, trocas de informações, de experiências. É uma grande oportunidade. Então, peço a vocês que estão aí em suas casas nesse momento de pandemia, que colaborem com a gente. Eu acho que é importante essa troca, e cada vez mais, com um canal mais forte, mais pessoas aí têm oportunidade, do conhecimento, têm oportunidade também de compartilhar informações. Então sejam todos bem-vindos e esperamos que você se inscreva. Hoje nós estamos aqui juntos, a gente precisa agradecer. Eu comecei a prece agradecendo, mas eu gostaria de fazer algumas considerações especiais. Primeiro, que domingo passado, Dia das Mães. Então a gente sempre tem que agradecer a essas mulheres fantásticas que nos dão a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Então fica de coração, especialmente a minha mãe, está encarnada, aniversário dela amanhã, não pode esquecer. Então parabéns aí, Dona Santa, completando 80 anos de idade. Excelente, parabéns. Um outro ponto que é importante agradecer é a nossa casa. Hoje eu estou aqui no União, nós estamos com o trabalho, as portas fechadas, com todos os cuidados, seguindo as diretrizes, da Organização Mundial de Saúde, da nossa prefeitura. Então, com todos os distanciamentos feitos, com uma equipe muito reduzida, nós estamos aqui transmitindo para vocês os ensinamentos do Livro dos Espíritos
e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então precisamos agradecer a casa que nos dá essa oportunidade do trabalho, ao seu Joaquim, a Lili, ao Cássio, que é o nosso presidente, porque nesse momento tão difícil a gente se distancia da comunidade, né? Eu ia falar da igreja, mas da igreja, dos centros, de todos os templos, e é uma oportunidade através da tecnologia, que bom que existe essa tecnologia, de nos aproximarmos. Esse é um ponto interessante que daqui a pouco eu vou abordar com um pouquinho mais de detalhe, mas como é importante e o quanto é importante essa tecnologia e todos os benefícios que elas nos trazem. Então, para isso, nós queremos agradecer a todos por essa grande oportunidade. E olhem só, como estou falando de tecnologia, eu vou usar um pouquinho a minha aqui também, tá? Porque eu poderia pegar o livro, mas já está tão facinho aqui na minha mão, então eu já vou aproveitando e utilizando esses recursos. A questão do Livro dos Espíritos é a questão 627. Isso aí está no Livro dos Espíritos, questão 627, e nós aqui temos a seguinte pergunta que Kardec fez aos Espíritos. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Pois bem, vamos entender bem essa questão do Livro dos Espíritos. Kardec começa a fazer essa pergunta aos Espíritos e nisso nos remete a alguns acontecimentos históricos dentro da humanidade. Primeiro dele, como nós, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, causa primária de todas as coisas, Ele então traz para a gente, através de Jesus, a sua doutrina do amor e da paz. Vejam bem, nós não podemos esquecer que dentro da história da humanidade, nós tivemos muitos outros profetas que trouxeram também, foram preparando, cultivando o ambiente até a chegada do Cristo no planeta. E olha só, é muito interessante quando a gente fala de cultivar, a cultura japonesa ela traz isso de uma forma bem interessante para nós. A cultura japonesa, principalmente na área que eu atuo, no automobilismo, você vê que eles têm a cultura, eles chamam do farmer, do agricultor, do fazendeiro, que é diferente da cultura ocidental, que eles chamam de hunter, são os caçadores. Então quer dizer o seguinte, a nossa cultura é muito imediatista. Os orientais, eles gostam de fazer tudo, plantar a semente, adubar, colocar água. Isso vai tendo um desenvolvimento. Não tem pressa. Eles gostam de fazer de uma forma metódica as coisas. E a doutrina do Cristo para com a gente não é diferente. Toda a humanidade, em todos esses caminhos, sempre vieram profetas que colocaram a sementinha, colocaram um pouquinho de adubo, de água, e isso foi nos dando condição, como seres humanos, que estamos num planeta, na Terra, como seres humanos, de evoluir. Mas olha só, no advento da presença do Cristo, de Jesus, é uma divisão tanto de época. E para nós falamos dos acontecimentos antes de Cristo e depois de Cristo. Olhe só para você ver o modelo de perfeição que Deus nos envia. E Jesus trazendo essa mensagem de amor, de esperança, de caridade, Ele trouxe numa linguagem da época. Porque nós, como toda e qualquer criança moral, nós não tínhamos ainda a maturidade de entendermos a fundo todos os detalhes da doutrina de Deus, das leis cáusicas. Então Jesus nos falou por parábolas, foi nos ensinando aos poucos, abrindo a nossa visão. Veja bem, quando nós falamos dessa forma, muitas vezes a gente não entende, fala, mas
parábolas, né? Por que ele usava isso? É simples, gente. Se você tem filhos, netos, você vai entender que não adianta você pegar uma equação de segundo grau e entregar para uma criança de 6, 7 anos. A criança não vai saber nada, ela não vai conseguir entender, ela não vai saber resolver isso. Então, por isso que na escola nós vamos passando os anos, até que nós chegamos e falamos, poxa, não é que a equação de segundo grau é simples? Mas nós tivemos que aprender com isso. Jesus, mestre, também teve a mesma paciência para com a gente. Então ele veio nos trazer algumas historinhas que faziam com que a gente pensasse de uma forma diferenciada. E ele coloca no Evangelho de João, capítulo 14, ele coloca de uma forma muito clara para os seus apóstolos, falando, olha, hoje eu estou passando algumas informações, mas vocês não fiquem tristes, porque naquela época eles estavam um pouco, chateados com todas as situações que estavam passando ali, era muito difícil, Eu posso imaginar a dificuldade que eles tinham há 2000 anos atrás, quando falava da doutrina de Cristo. Então ele falou, olha, calma, muitos ainda não conseguem entender na mesma profundidade que vocês, mas um dia, quando vocês estiverem melhores preparados, o Espírito da Verdade estará junto com vocês, trazendo todas as explicações que hoje eu não posso passar de uma forma tão clara e direta. E isso, então Jesus passa essa informação, os apóstolos ali não entendem muito bem o que estava acontecendo, mas já ficou na mente desses nossos apóstolos e na história para nós, está escrito, que viria o Espírito da Verdade. Precisou de mais de 1800 anos depois da passagem do Cristo para que a gente começasse novamente a ter condições de receber uma nova informação. 1800 anos. Não é pouco tempo. Para nós. Porque para o Cristo, para a espiritualidade superior, é um tempo relativamente pequeno. Mas nós conseguimos, depois desse tempo, estar mais amadurecidos. Por que eu falo isso? Esse amadurecimento, ele vem em função de que Cristo já antecipadamente já via que a gente ia ter os nossos desvios. E nós, se nós estudarmos um pouquinho a história, fica claro para nós que nós tivemos muitos desvios, aonde utilizava-se até mesmo dos ensinamentos do Cristo para gerar guerras. Nós tivemos períodos que, infelizmente, foram negros na nossa história, em nome de uma religião, em nome do Cristo. E para isso, nós tivemos um período para aprender, amadurecermos, a tecnologia da época também, a ciência estar preparada para isso, e com isso chega para nós a terceira revelação, o Espiritismo, através do nosso querido, Allan Kardec, que foi um codificador. É importante nós termos isso na nossa mente. A terceira revelação está dentro dos ensinamentos dados pelos Espíritos. Mas, sem esse elo fundamental, que foi o Allan Kardec, nós não teríamos a condição de captarmos todas essas informações da forma didática que ele nos apresentou. Então, hoje, quando nós vemos essa questão 627 do Livro dos Espíritos, hoje nós conseguimos entender a profundidade da questão de Kardec. Por quê? Se o Cristo era o modelo, é o modelo da perfeição para a humanidade, então ele já falou tudo. Por que era necessário, então, ter novas informações do plano espiritual, dos espíritos? E os espíritos colocam de uma forma muito clara, para que seja revelado todas as dúvidas, que aquilo que era uma alegoria se torne algo palpável, que o sobrenatural comece a ser algo
natural. Olha só que interessante, né? O sobrenatural, que muitas vezes nos assustam, essa terceira revelação começa a trazer para um âmbito natural, para que a gente entenda de uma forma diferenciada, que não tenham mais alegorias, que a resposta seja dada da forma correta. Bem, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: essas explicações, e aí nós temos que colocar isso numa linha cronológica, nós estamos aprendendo há 163 anos essa terceira revelação. Só isso. Se você perguntar, né, para os jovens hoje, 163 anos? Nossa, isso é antiquíssimo. Espera aí que eu vou ver aqui no Google. Isso é muito antigo. Mas, se nós levamos, para estarmos preparados para essa terceira revelação, 1800 anos, que são 163 anos. Nós estamos engatinhando, nós estamos de uma forma muito devagar, nós estamos crescendo e evoluindo. Então, não vamos perder isso de vista. Os Espíritos, eles cada vez mais vão nos dar novas informações, cada vez mais nós vamos entender os detalhes das alegorias que o Cristo nos passou. E cada vez mais nós vamos estar preparados para uma nova fase da nossa evolução. Então, de uma forma bem superficial, nós estamos passando as informações do Livro dos Espíritos. Mas vejam só, nós também vamos falar do nosso Evangelho. E no Evangelho é interessante porque o capítulo 6, ele fala sobre o Cristo Consolador. Cristo Consolador. E o item que nós vamos falar, é o item 3 e o item 4, é o Consolador Prometido. E, gente, eu vou ler só um trecho do Evangelho de João, para que fique claro para nós aqui. Olha o que Jesus disse na época: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Então está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Como Jesus falava, né, que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então, gente, no momento como nós estamos agora, aonde tanto sofrimento, tantas dores, nós estamos no meio de uma pandemia que muitas vezes, eu tenho certeza que muitas pessoas não entendem a razão. Muitas vezes, para essas pessoas que perderam as suas famílias, essas dores, essas dificuldades, tudo isso que vem acontecendo para com a gente, todas essas dores, elas têm um significado. E veja bem, o capítulo 6 fala do Consolador Prometido e fala do Cristo Consolador. Então nós temos dentro do nosso coração o entendimento que tudo o que está acontecendo faz parte de um grande aprendizado. Se nós estamos passando nesse momento por essa transição, é porque ela se faz necessária, porque a gente precisa aprender alguma coisa com isso. Senão, não teria cabimento de acontecer tudo o que está acontecendo. E muitas vezes, se nós utilizarmos uma única existência, uma única experiência para querer explicar todas as diferenças que nós temos no nosso planeta, fica muito difícil nós
não vamos ter respostas para tudo. Então, meus irmãos, é importante nós verificarmos que o Cristo Consolador, quando passa para nós essa informação, deixando claro que o Espírito da Verdade estará entre nós e estará com a gente em todos os momentos, para mim fica muito claro que a espiritualidade amiga está com a gente e sabe das nossas limitações, sabe das razões de cada um passar por aquilo que tem que passar. Não é fácil, nós não podemos deixar de lado e entender que as dores, elas existem e elas não são fáceis de nós imaginarmos ou passarmos por elas. É difícil. Mas se nós que estamos na nossa melhor fase tecnológica, hoje, nós falamos de WhatsApp, nós falamos de Facebook, Instagram, mas nós falamos de tantas outras ferramentas da informática que traz para a gente benefícios. A gente tem tanta tecnologia que facilita a vida das pessoas. Hoje se você tiver uma pessoa que mora, ou que morava com você, e essa pessoa vai para o Japão, você consegue falar com ela praticamente em momento real. Não tem mais distância no planeta, nós estamos juntos. Olha que bacana. Olha que legal nós termos tantos recursos tecnológicos que nos aproxima, que deixa a nossa comunicação mais dinâmica, que nos faz imaginarmos um mundo já indo, saindo de provas e expiações, e nós estamos chegando ali no mundo de regeneração. É claro para a gente que todos esses benefícios, todas essas conquistas, porque as pessoas elas trabalham nessa conquista. Não saiu do nada tudo que nós atingimos até agora. Muita gente trabalhou, se desenvolveu, trouxe para a gente conhecimento. Então, se nós olharmos pelo lado material, nós estamos na nossa melhor condição na humanidade. Nunca estivemos tão bem. E aí, mudando um pouquinho, nós estamos com a melhor tecnologia, com os melhores recursos. Agora, será que nós somos pessoas melhores por causa disso? Ou será que nós estamos carregando, aí na parte moral, espiritual, será que nós não estamos carregando as mesmas falhas de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás? Será que nós estamos trabalhando, vendo os nossos irmãos da forma que nós devíamos? Então, olhem só. Alta tecnologia, facilidades como nunca vistas. E nunca vimos também um planeta com tantas pessoas infelizes. Existem estudos, eu peguei isso até acho que de uma palestra do Haroldo Dutra, que a cada 4 segundos há um suicídio no planeta. Dá para a gente imaginar isso? Num planeta como o nosso, a cada 4 segundos uma pessoa tirando a sua própria vida. Cada 5 pessoas, nesse estudo que ele trouxe para a gente, a cada 5 pessoas, 2 tomam remédios para dormir. Então, gente, quando a gente fala do Consolador prometido, Consolador é aquele que consola, é aquele que traz alívio. Então está faltando alguma coisa para encaixar isso, porque o Cristo ele trouxe isso para nós. Se nós pensarmos na visão do Cristo, de Jesus. E aí, como eu acabei de falar, há 163 anos, os Espíritos deixaram isso de uma forma mais clara, mais objetiva, de uma didática clara para todo mundo. Mas nós ainda sofremos. E nós ainda sofremos e muito. Porque, olha só, quando a gente falou desses suicídios, a média no passado dos suicídios, a faixa etária, era de 25 anos. Essa faixa etária está caindo. Já existem casos de 12 anos, 13 anos de idade. Então, meus irmãos, o que nós temos que ter dentro da gente é entender que
o Cristo Consolador e o Consolador Prometido, eles estão nos trazendo as informações, eles estão passando para a gente. Agora, o quanto nós estamos dispostos a abrir os nossos ouvidos, tirarmos, muitas vezes, um véu que está à nossa frente, para que a gente consiga absorver essas informações. O quanto nós estamos nos dedicando a isso. Se tudo está, a tecnologia está ao nosso lado para nos facilitar, por que nós dificultamos? Então, é importante a gente entender que o nosso padrão vibratório, a nossa conduta, as nossas ações, elas vão nos levar a caminhos mais simples ou mais dolorosos. É interessante, dentro de uma palestra do Haroldo, que ele comenta, sobre o sobrenatural e o natural. Então, ele deixa de uma forma clara aquilo que eu estava falando no Livro dos Espíritos, que se você vê, muitas pessoas começam a sentir vultos passando na sua casa. Muitas vezes, para quem não conhece, é algo sobrenatural. Se alguém que partiu, faleceu, desencarnou, aparece num sonho, ou aparece até, a pessoa sente alguma coisa diferente dentro da sua casa, algo que muitas vezes as pessoas se assustam, ele deixa claro, isso aí é muito natural. Porque nós temos essa matéria, que é o corpo que nós temos, mas nós temos a nossa essência, que é o espírito. Então, muitas vezes as pessoas confundem ainda o que é o sobrenatural e o que é o natural. Mas o padrão vibratório da gente está dentro das nossas próprias ações. Isso quer dizer o seguinte, que nós entendemos hoje que a doutrina espírita nos faz bem. Nós ficamos felizes de estarmos na doutrina espírita. Mas não é o único caminho. Muitas outras religiões trazem a mensagem do Cristo. É o mesmo caminho? Não é. Vai chegar no mesmo objetivo? Depende de cada um. Então, para nós é importante nós entendermos que muitas vezes, indiferente da religião, independente disso, as pessoas elas têm sim grandes ensinamentos e grandes oportunidades. Ele conta a história de um grupo de freiras que elas ajudavam a comunidade, Elas ajudavam bastante a comunidade, elas sempre entravam em oração. Quer dizer, imagina o seguinte, Pessoas que estão constantemente orando, ajudando, trazendo ali algo de bom a alguém. O padrão vibratório se eleva e elas começaram a observar espíritos. E elas ficaram um pouco assustadas com essa condição. Então ele conseguiu passar mais informações para elas que não teria nenhum problema de ter essa situação, porque é algo natural. E que elas continuassem fazendo bem, que elas continuassem ajudando o próximo. Que isso vai fazer com que todo mundo cresça, a comunidade cresça, as pessoas evoluam. Então, de novo, não é só o Espiritismo o único caminho, mas os ensinamentos contidos pelo Espiritismo, desde o advento de Allan Kardec, codificando os ensinamentos dos Espíritos, é óbvio que nós conseguimos coletar informações chaves para que a gente entenda aonde nós estamos, por que nós estamos e para que nós estamos aqui. Então isso para nós é importante, porque muitas vezes, quando tudo dá certo, nós esquecemos de agradecer. Quando tudo dá errado, nós começamos a pedir. Por que não a gente pensar diferente? Independente quando tudo está certo, quando tudo está dando errado, nós agradecermos da mesma forma. E mais do que isso, nós trabalharmos continuamente na nossa elevação moral. Tem muita informação. Nós estamos numa época que a informação está disponível para a gente. E olhe só que interessante, quando nós falamos sobre isso, é importante, nós que estamos no meio espírita, entendermos isso. Porque o Cristo, Ele trouxe a lei do amor.
Então, espíritas, amai-vos. Isso é uma primeira regra dentro do Espiritismo. E aí, como Jesus trouxe muitas informações que nós não entendíamos muito bem, como os espíritos estão trazendo, né? A gente fala que trouxe, parece que só foi na época do Kardec. Continuamos recebendo informações até hoje. Então, espíritas, instruir-vos. Nós precisamos nos aprimorar. Mas, do que vale nós simplesmente nos instruir se nós não nos amarmos? Tem que estar a combinação junta. E a combinação junta, é por isso que dentro do Espiritismo, né, essa máxima ela é muito importante, fora da caridade não há salvação, porque nós precisamos nos amar, primeiro a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta, depois nós precisamos estudar, para que a gente tenha conhecimento e entenda os motivos de nós estarmos aqui. Então isso leva para a gente o entendimento do estudo e também filosófico, científico, religioso. Começamos a ter uma visão mais ampla sobre o assunto. Para que, gente? Para que a gente possa ajudar, para que a gente possa auxiliar. O Consolador prometido vem do advento dos Espíritos estarem juntos de nós. Ele até brinca, eu vi numa das palestras dele, que ele até brinca falando assim, os médiuns agora é o WhatsApp, né, do plano espiritual. Porque, na verdade, eles trazem, né, os médiuns, eles trazem tantas informações, é o canal. Tudo bem que o Chico sempre deixou muito claro, né, o telefone toca de lá para cá, mas essa troca é importantíssima. E aproveitando até esse momento, olha só, como eu falei, né, a espiritualidade ela não para nesses 163 anos. Kardec trouxe para a gente a mensagem dos Espíritos, trazendo para a gente, né, a literatura básica, mas vieram tantos outros médiuns, tantas outras entidades do bem, que a gente não pode deixar, né, de falar, como o Chico. Quando a gente fala de Consolador, quantas pessoas, o Chico pela história que ele tem, de uma vida dura, difícil, não era fácil, mas quantas pessoas um ser como Chico consolou. E olha que não era fácil a vida dele. Eu acho que tem uma passagem do Chico que é muito interessante. Porque ele já estava, todo mundo se lembra, né? Quando o Chico ele estava já praticamente terminando o livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ali ainda ele estava terminando a literatura, tinha toda aquela situação do processo do irmão X, do Humberto de Campos, e naquele momento o pai dele adoece, fica doente. E o pai dele era que mantinha aquela família, né? Ele trabalhava lá, vendendo bilhetes da loteria e tudo mais. E ele não estava doente, estava difícil a vida ali. E o pai dele chama o Chico e fala assim, ô Chico, terminou o livro, está vendendo bem, né? Está vendendo bem. Poxa vida. E os espíritos gostam dessa, né, de fazer caridade, não é isso? Pai, fazer a caridade. Pô, Chico, então... já que eles gostam, então a gente está numa situação difícil, dura, as contas estão todas atrasadas. Será que eles não podiam fazer uma caridade por nós mesmos, né? Pegar um pouquinho desse dinheiro, a gente resolve o nosso problema, você continua. E o Chico, olha só, né? Como não era fácil a vida dele, né? Ele fala, não, pai, olha, se a gente, esse dinheiro não, essa literatura, essa não é minha, é dos espíritos. Se eu usar isso daí, eu não consigo mais fazer ter a mesma qualidade de trabalho. Os espíritos vão acabar não deixando mais eu trabalhar dessa forma. Então eu não posso misturar as coisas. E aí até é engraçado, né? Porque ele fala assim, olha, tá bom, Chico, os espíritos estão com você, eu acho que estão muito fraquinhos. Mas o dia que eu partir... Como ele vendia bilhete de loteria, ele até brincou com o Chico, falou, o dia que eu partir, joga porque eu vou mexer nas bolinhas e vai dar um número e você vai ficar rico, né? Então, no final das contas, o pai dele partiu mesmo e ele sempre apostava, viu? Ele sempre falou assim, não, eu sempre fiz na verdade meu pai segurar mesmo as bolinhas ali, né? Nunca se sabe. Mas
Com tudo isso, com todas essas dificuldades, Chico veio, passou uma literatura ampla dos romances, né, que Emmanuel trouxe para a gente, trouxe uma literatura vasta com a série André Luiz. Olha quanta informação, praticamente, né, deixando claro o ambiente espiritual para que nós possamos entender de uma forma clara. Se nós lermos os livros, a gente vai ver detalhes muito ricos de um cotidiano que nós vivemos. Então, André Luiz, né, traz junto com Chico todas essas explicações. E esses nossos irmãos, né, dessa forma, de repente apareceu o Pinga Fogo, que também foi, na época, algo assim extraordinário, lançou, né, quem não conhecia, ele era muito conhecido, Chico, mas quem não conhecia ficou conhecendo. E quantas pessoas iam para Uberaba querendo, né, informações, cartas, e quantas pessoas ele ajudou. Ele trabalhava muito nisso. Então, é um exemplo claro para nós que o Consolador Prometido vem dessa época dos nossos irmãos aí através de Allan Kardec na codificação, mas eles continuam trabalhando com tantas e tantas outras pessoas, divulgando, mostrando para a gente, trazendo informação, trazendo conhecimento. Então, meus irmãos, para ficar muito claro para nós, o Consolador Prometido, ele vem até aqui nos abrir os olhos, trazer uma nova filosofia, uma nova ciência, uma nova religião. Isso não quer dizer que nós vamos virar um reloginho, apertarmos um botão do off para o on e nós vamos flutuar acima do umbral. Aliás, o umbral nós já estamos. Temos uma grande chance, dependendo daquilo que nós fizermos, de podermos evoluir um pouquinho mais ou não, depende da gente. Mas, se os Espíritos trouxeram isso para a gente, para ficar claro, vamos utilizar desse nosso recurso chamado vida, que nós agora, cada vez mais nós damos mais valor. Está vendo quando a gente não tem aquelas coisas simples, aí a gente começa a dar valor? A gente estava conversando, né? Eu estava conversando com a minha esposa e a gente falou, poxa, como é legal, né? A gente vê os amigos, dar um abraço, né? Poder dar a mão para as pessoas, estar junto, conversar. Agora que a gente não pode, faz uma diferença, mas quando a gente pode, muitas vezes, para que a gente usa esse tempo? Falar mal das pessoas, fazer críticas, tem até discussões. Então, quando a gente não tem, a gente começa a pensar de forma diferente. Então, a espiritualidade está trazendo isso para a gente, para abrir os nossos olhos. As dificuldades criam-se oportunidades. Não vamos esquecer disso. Vamos enxergar que tudo isso que nós passamos, as dores desses nossos familiares, dessas pessoas que partiram, as dificuldades que estamos tendo, as dificuldades que teremos, elas servem para um objetivo: a nossa evolução nesse planeta, para que a gente enxergue que é uma fase. Como o Chico dizia, né? Tudo passa. Então, tudo vai passar, é uma fase. Fase essa que nós estamos aqui no planeta Terra. Então, vamos utilizar essa fase para que a gente possa se aprimorar, para que quando a gente partir, a gente parta com o nosso coração e a nossa consciência, que é onde Deus coloca para nós essa ferramenta tão importante que é a nossa consciência, para que a gente saiba distinguir o que é certo e o que é errado. Então vamos pegar essa nossa consciência, que ela parta no momento certo, apropriado, que a gente possa ir com ela mais tranquila possível. Pelo menos que a gente chegue numa situação melhor do que a gente chegou aqui. Muito obrigado mais uma vez pela casa, pela atenção de vocês. Fiquem todos com Deus e nos vemos em breve. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor.
ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo